Olá, caro aluno, bom dia para você nesse sábado maravilhoso. Muito bom estar aqui com você para a gente trabalhar, dar umas dicas para resolver algumas questões do Enem, no Estude para o Enem, esse projeto do Farias Brito com o Agora Eu Passo. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês ao vivo para a gente poder orientar vocês, bater um papo, para a gente ver como é que a gente pode trabalhar as questões de língua estrangeira, as questões de inglês do Exame Nacional do Ensino Médio. E, enfim, a gente vai querer trabalhar com vocês hoje a questão do tempo, né? A gente sabe que o Enem, o número de questões por quantidade de tempo que você dispõe para resolvê-las não é um tempo assim muito grande. Então, o que a gente puder fazer para minimizar, para otimizar esse tempo, a gente tenta passar essa informação, tenta ajudar vocês nesse sentido. Eu preparei algumas dicas que a gente pode dar para você, para que aquelas 5 questões, que são as 5 questões iniciais da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, como você pode melhor usar o tempo disponível para cada uma daquelas questões. Sabemos que no mesmo dia dessa prova, você ainda vai ter as 40 outras questões de linguagem, você tem as 45 questões de matemática e ainda tem a redação para ser feita. Então, o que você puder fazer para melhorar esse tempo, para otimizar esse tempo, para trabalhar esse tema de uma forma mais objetiva, de uma forma mais clara, é salutar. E como você tem as 5 questões iniciais de inglês, no caso, né, de língua estrangeira, nada como você ter orientações que possam fazer com que você melhor use esse tempo, melhor trabalhe esse tempo, de forma que você consiga responder as questões de forma correta, evidentemente, esse é o nosso desejo, e que você não perca tanto tempo, que você possa usar o restante do tempo que você vai disponibilizar para que você possa distribuir entre as outras questões e a redação que você tem que fazer no mesmo dia. É importante lembrar que, claro, você tem que ter um bom vocabulário de inglês, você tem que ter um vocabulário acessível, mas que isso não é tudo, tá? Hoje nós vemos questões, quando nós falamos em questões de estilo Enem, nós vemos que há outros aspectos na questão que são tão relevantes quanto, ou às vezes até mais relevantes do que propriamente o vocabulário da língua, o conhecimento do significado das palavras. O Enem trabalha com a situação problema, com a solução de problemas a partir de um raciocínio, e isso, se você fizer uma boa leitura do enunciado, se você conseguir associar direitinho as alternativas, quando você vai ao texto, esse texto por si já vai se tornar um pouco mais fácil. Então, essas nuances da ligação do enunciado com o texto, com as alternativas, é isso que a gente quer mostrar para vocês, como você pode fazer isso e, ao mesmo tempo, você ganhar um tempo em relação à resolução das questões. Eu vou colocar para vocês algumas dicas e depois a gente vai resolver uma questão do último Enem em cima dessas dicas que a gente vai passar para vocês. E vou terminar com uma dicasinha bem legal de vocabulário. Às vezes aparece aquela palavrinha que você não sabe o que é, que você nunca viu na vida, e de repente essa palavra é importante para a resolução da questão, para a solução do problema. E aí, será se existe uma forma de eu deduzir, de eu saber, de eu chegar à conclusão qual é o significado dessa palavra? Claro que há, né? E é essa dica que a gente vai falar com vocês no finalzinho. Mas antes, vamos dar uma olhada nas dicas que a gente preparou para vocês. Bom, eu coloquei dicas para um melhor aproveitamento do tempo disponível para as questões, que é exatamente, claro, dependendo do tamanho do texto, do tipo de questão. Quando você tem uma questão, por exemplo, de tirinha e charge, que é muito comum no Enem, claro que você vai gastar, ou teoricamente deveria gastar menos tempo, uma vez que a leitura, o texto é um pouco menor, a leitura é um pouco mais rápida, a solução, o resultado da tirinha, da charge é um só, então, normalmente você gasta menos tempo em relação a isso. Mas essas dicas que eu vou dar para vocês, que podem ser usadas para esse tipo de texto também, elas são mais voltadas para o que nós chamamos de texto padrão, aquele texto que tem uma informação mais completa, que é um texto mais, um pouco mais aprofundado, que normalmente o Enem coloca um texto jornalístico, um texto informativo, retirado de um jornal, de uma revista, de um site, em que, se você seguir esse passo a passo, certamente você vai conseguir fazê-la de uma forma mais objetiva, tá? Então, vamos lá, vamos ver o nosso passo a passo. A primeira dica que eu gostaria de passar para vocês é fazer a análise das informações visuais que, porventura, apareçam nesse texto. É muito comum no Enem o texto vir com uma gravura, vir com uma foto, vir com uma figura, e essa é a primeira informação que você recebe desse texto. Lembrando que isso aí não é a leitura do texto ainda, é apenas a análise visual desse texto. O que é que esse texto tem de informação gráfica, de informação visual para ser passada, para ser absorvida por você? Então, se o texto tem a fotografia de uma pessoa famosa, se o texto tem um mapa de uma região, se tem a foto de uma cidade, de um monumento, enfim, alguma coisa que possa já ir te dando uma ideia de qual assunto que você vai trabalhar naquele texto. Isso é importante, que você vai preparar a sua cabeça para as informações que você sabe sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Se você pega um texto, por exemplo, de uma notícia atual, de alguma coisa que você
acompanhou, alguma coisa que você ouviu falar, alguma coisa que você até se aprofundou no seu estudo, você já vai preparando essas informações na sua cabeça e isso vai te ajudar, evidentemente, quando você for precisar fazer essa leitura do texto propriamente dito. Então, essa seria a primeira dica. Começa analisando algum aspecto visual que, porventura, esse texto venha a ter. Uma segunda dica, também muito legal, ler e compreender o enunciado da questão. Aí você vai estar começando a resolver a questão. Quando você tem um texto padrão, isso principalmente em função do tempo disponível, você deve começar pela leitura do enunciado e entender esse enunciado, o que esse enunciado vai querer de você. Uma característica que é bem comum, que é bem notória na maioria dos enunciados das questões do Enem, é que ele pode ser, digamos, dividido em duas partes, tá? A primeira parte do enunciado, você vai perceber que há um certo esclarecimento acerca do texto, acerca das informações que vão ser colocadas nesse texto. Do que é que o texto fala, qual é a abordagem do texto, é o que nós chamamos da criação da situação-problema. Eles vão te introduzir no assunto do texto e, a partir daí, você vai ter já uma noção, uma ideia do que é que aquele texto está falando. A segunda parte desse enunciado é o que eu costumo chamar de questionamento. É o que ele vai realmente querer que você retire daquele texto em termos de informação. Uma coisa que é interessante você notar nos textos, nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio, é que nem sempre a resposta vai estar claramente escrita no texto. Não é aquela coisa padronizada, aquela coisa meio antiga de questões de vestibular, em que você ia no texto apenas fazer uma tradução de uma frase para aquilo ser a resposta completa. Normalmente não acontece isso. Normalmente você precisa ter o raciocínio. Você quer fazer uma experiência, pegue uma questão qualquer do Enem, pegue o texto e traduza para o português, que você vai perceber como a questão não se modifica tanto, como não é só apenas a informação nua e crua lá do texto como resposta verdadeira. Você precisa ter uma análise, você precisa fazer uma observação um pouco mais aprofundada para que você consiga chegar na resposta que ele quer. Então, ler e principalmente compreender o enunciado. Tá? Perceba que o que é que ele quer que você retire daquele texto. Você vai perceber que todas as 5 alternativas do Enem, elas são plausíveis, elas têm uma plausibilidade maior, elas são todas possíveis de ser verdadeiras, mas ela tem que ser associada ao que é perguntado naquele enunciado. A resposta certa vai ser aquela que é dada em função do enunciado. Então, prestar bem atenção, porque às vezes tem uma informação nessa introdução, digamos assim, do enunciado, né, na parte de esclarecimento do enunciado, que já é um caminho, já é meio que uma ponte para a resposta certa, para a alternativa certa. E a resposta verdadeira, ou o item que você vai marcar como verdadeiro, nada mais é do que o complemento desse enunciado. É como se você estivesse completando uma frase com base naquela ideia que foi colocada lá no texto. Uma outra situação também importante, uma outra dica, é, lógico, você compreender as alternativas. Você vai ler cada uma delas e vai tentar compreender cada uma delas. E nesse ponto aí da resolução da questão, você já pode, quem sabe, dar fazer uma ligação já com aquilo que o enunciado está trazendo para ver qual que se encaixa um pouco mais naquela ideia da introdução do enunciado com a alternativa que você está lendo, com as alternativas que você está lendo. É importante que você perceba isso, que você vá vendo essas alternativas que são mais plausíveis, que são mais objetivas em relação ao enunciado, para que você já comece a montar ali aquele quebra-cabeça da resposta. Raramente, mas pode acontecer, algumas alternativas já podem até ser descartadas, assim, por uma questão de impossibilidade, por uma questão de ser muito estranha, muito fora do padrão, fora do normal, mas você não vai, evidentemente, descartar nenhuma delas. Você pode tentar imaginar que aquilo possa ser verdadeiro ou falso, mas o texto é que, evidentemente, vai te ajudar a montar isso aí, certo? Depois faça aí sim a primeira leitura do texto. Aí você fez aquela análise visual, leu o enunciado, leu as alternativas, agora você vai se debruçar sobre o texto, tá? Procure não se preocupar com as palavras ou as expressões do texto que você não conhece, que você nunca viu. É óbvio que vão aparecer palavras ou expressões que você nunca viu na sua vida. Se em português isso acontece, o que dirá no outro idioma, o que dirá no idioma como o inglês, que é bem diferente do português. Então não se preocupe com as palavras que você não sabe o que é. Pelo contrário, preocupe-se sim com as palavras que possam te ajudar, com as suas palavras amigas, ou seja, os cognatos, aquelas palavras que parecem do inglês para o português, as palavras que fazem parte do seu vocabulário, porque o mundo de hoje, o mundo em que vivemos hoje, o inglês faz parte da nossa vida, quer queiramos ou não. Tá? Então você que acessa a internet, você que assiste seriados de TV, que vê filmes, que joga videogames, você tem
uma fonte de vocabulário muito extensa. E essas palavras que fazem parte desse tipo de ação que você tem em relação ao inglês, elas vão aparecer em textos porque fazem parte do idioma. Então não se atenha àquelas palavras que às vezes quando a gente está lendo um texto, aparece uma palavra que a gente nunca viu e a gente fica meio que preso àquela palavra, querendo descobrir o que ela significa, esperando que a palavra se mostre, que ela diga qual é o significado, e ela não vai dizer para você. Então você tem que tentar tirar daquele texto que pode ser útil para você. Quem pode te ajudar? Se apegar com as palavras que possam ser úteis para você compreender. E não, evidentemente, aquelas palavras que você não sabe o que é. E aí faça essa leitura primeira do texto, dê uma olhada, não esqueça de ler a fonte que tem lá embaixo, para você ter uma noção mais ou menos de onde o texto foi tirado. Terminou a leitura do texto, antes mesmo de você voltar à questão, tira uns segundinhos, 10, 15 segundinhos lá da pós-leitura, e por que não faz um resumo mental, pega e faz uma frase na sua cabeça que resuma aquilo que você compreendeu daquele texto, do que é que esse texto está falando, o que é que eu entendi desse texto, qual é a informação dessa passagem, qual é a informação principal que essa passagem me dá. Não esqueça que esses textos, normalmente, a ideia principal vem no início, você faz uma ligação, uma junção do título, quando houver, e as primeiras linhas, ou a primeira linha especificamente, que aí você vai ter uma noção bem legal do que é que o texto está falando, do que é que o texto está dizendo. Você tem aí, nessa primeira linha, que nós chamamos de tópico frasal, e a partir dele é que o parágrafo se desenvolve. O texto do Enem tem característica de não ser um texto muito longo, não ser um texto muito grande. Um parágrafo, 2, 3 no máximo. Então dá para você ter uma noção bem boa desse iniciozinho do texto, qual é a ideia que esse texto está te dizendo, o que é que ele quer, qual é a informação importante que ele está passando para ti. Depois que você faz essa primeira leitura, aí você faz esse destaque das informações que se relacionam com o enunciado. O que eu vi no enunciado que meio que se repete de maneira direta ou indireta no texto? O que tem lá no enunciado em termos de informação que também tem no texto em termos de informação? Eu faço essa ligação para que eu possa aí sim acertar ou entrar na alternativa que eu vou julgar como verdadeira. Ver aquela alternativa que eu associo como sendo a alternativa coerente com aquilo que o texto está me dizendo. Que aí, ao final, você volta ao enunciado e aos itens e escolhe essa alternativa que você vai aceitar como verdadeira. Isso é todo o processo mecânico de você fazer a questão. Se você, dessa forma, fazendo dessa maneira, você vai ter sim um tempo menor de resolução da questão. É só você raciocinar da seguinte maneira, tá? Quando você começa lendo o texto, você está lendo aquele texto sem saber o que é que querem que você retire daquele texto. Qual é o objetivo da tua leitura em relação àquele texto? Ou seja, você meio que cai no texto de paraquedas, você meio que entra no texto de uma forma meio obscura. Eu estou lendo esse texto por quê? Apenas para responder uma questão que eu não sei ainda qual é. Por outro lado, quando você faz a leitura da questão antes, você vai ao texto já sabendo o que você precisa retirar daquele texto. Em alguns casos, a resposta pode estar no título, a resposta já pode ser meio que entregue pelo aspecto, pela análise visual que você fez primeiramente, então você vai sim ganhar um tempo. Lembre-se que textos como esse, eles trazem várias informações, eles trazem uma quantidade boa de informações. Eles podem trazer dados, números, estatísticas, nomes de pessoa, citações, opiniões de pessoas, enfim, várias informações que eu posso dispor num determinado texto. Mas, normalmente, só uma dessas informações, ou duas dessas informações, é que vão ser necessárias para eu responder a questão. Então, se eu for ao texto sabendo qual a informação que eu preciso retirar dele, é claro que eu vou gastar menos tempo para resolver essa questão. Quando você faz a primeira leitura do texto, ainda tem aquela preocupação de, caso o texto não seja tão claro, caso seja um texto com vocabulário um pouco mais denso, um pouco mais aprofundado, você ter aquela ideia, aquela imagem de que você não compreendeu nada do texto, que o texto é muito difícil, e aí você pode até se sentir meio desmotivado e deixar aquela questão para lá, o que não pode ser o caso, o que não deve acontecer. Começando pela questão, você vai estar clareando a sua ideia, o que eu preciso retirar desse texto para eu responder a questão. Tá? Então, com essas dicas aí, eu gostaria agora de, com vocês, analisar uma questãozinha do Enem do ano passado, Enem de 2013, aqui com o Farias Brito e o Agora Eu Passo, nesse belo projeto Estude para o Enem, para a gente chegar e resolver essa questão em cima dessas dicas que a gente deu para vocês, tá? Então vamos lá, a gente escolheu um texto que não tem assim o aspecto visual, então vamos passar direto para o enunciado da questão. O enunciado da questão diz assim, ó, os noticiários destacam acontecimentos diários, que são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Veja que essa primeira parte do enunciado, ele me diz que tipo de texto eu vou ver. Tá? Ele vai me trazer um texto que é uma notícia, que vem de um noticiário, que fala de um acontecimento diário, que me traz esse acontecimento diário, que na atualidade são veiculados em
diversas mídias, né? O jornal impresso, a rádio, a televisão e principalmente a internet. Muito bem. Nesse texto, o acontecimento reportado é: o que é que eu vou tirar desse texto? Qual é o acontecimento? Qual é o fato noticiado? Não é uma análise, não é um resultado, é o fato em si. Qual é o fato que está sendo noticiado nesse texto? Qual é a notícia desse texto? Eu sei que é um noticiário, eu sei que é uma notícia, que fato está sendo destacado? Aí vemos com as seguintes opções. Tá? Item A. É a ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Item B. É a questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. Tá? Quer dizer, um problema que existe em Honduras, um problema que existe, porque não, em toda a América Latina. Aqui no Brasil, por exemplo, vemos isso o tempo inteiro nos noticiários. É a investigação da morte de um oficial das Nações Unidas, né, de um agente das Nações Unidas, em visita a um presídio. O item D é a conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos em Honduras. A conclusão de um relatório. Feita uma análise, chegou-se à conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 presos detentos num presídio em Honduras. E o item E é a causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras. Se eu pegar o enunciado e as 5 alternativas, eu já montei o assunto do texto. Esse texto vai falar, certamente, de um incêndio que aconteceu em um presídio em Honduras. Tá? Agora, qual é o fato noticiado em relação a isso é que a gente vai procurar no texto. Mas se você pegar todas as alternativas, ele cita isso. Veja a alternativa A, um incêndio em Honduras. A alternativa B, a superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. A alternativa C, a morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um presídio. A alternativa D, a conclusão do relatório de mais de 300 presos em Honduras. A alternativa E, a causa da morte de 12 presos no presídio superlotado. Então você já tem com essas informações o assunto que a gente vai tratar no texto. Vamos dar uma olhadinha no texto então, tá? Bom, começando aqui pelo título. After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN warns on overcrowding. After prison blaze, eu posso pegar as informações da questão para eu entender o título. Se ali tem prison, prisão, então depois de um blaze na prisão, ou seja, de um incêndio na prisão, matar hundreds in Honduras, matar centenas em Honduras. São 12, eu posso eliminar aquela alternativa que fala em 12, centenas em Honduras. UN, que é a sigla em inglês para United Nations, né, Nações Unidas, warns on overcrowding, alerta sobre overcrowding, tá? Over, aquele sufixozinho que dá o excesso, que dá o a mais, crowding de lotar, de superlotado, crowded, né, quando está crowded, que está superlotado. Então, overcrowded, aliás, quando está crowded, que está lotado. Overcrowded, superlotado. Então, após incêndio em prisão matar centenas em Honduras, a ONU alerta para a superlotação. Bom, esse texto é de fevereiro de 2012, isso é um negócio interessante, porque essa prova é de 2013 e o texto é de 2012. Então, por uma questão de logística, da forma como a prova é preparada, etc. e tal, normalmente os textos eles remetem um pouquinho a um ano antes, digamos assim, da data do ano em que você está fazendo a prova. Então, sugere-se, por exemplo, que o Enem de 2014 venham com algumas notícias relativas ao ano de 2013, alguma coisa do comecinho do ano de 2014, por que não? Fevereiro, março, mas normalmente ano anterior para poder dar tempo fazer tudo direitinho, né? E aí o texto dizia assim, a United Nations Human Rights official today called on Latin American countries to tackle the problem of prison overcrowding in the wake of an overnight fire at a jail in Honduras that killed hundreds of inmates. More than 300 prisoners are reported to have died in a blaze at the prison, located north of the capital, Tegucigalpa, with dozens of others still missing and presumed dead. Antonio Maldonado, human rights advisor for the UN system in Honduras, told UN Radio today that overcrowding may have contributed to the death toll. But we have to wait until a thorough investigation is conducted so we can reach a precise cause, he said. But of course there is a problem of overcrowding the prison system, not only in this country, but also in many other prisons in Latin America. Tá? Fontezinha do texto, disponível no próprio site da ONU, un.org, com acesso lá em fevereiro de 2012. Vamos pegar alguns aspectos do texto para a gente observar, certo? Se eu pegar o comecinho do texto, ele diz que um oficial, né, dos direitos humanos das Nações Unidas, quer dizer, um funcionário das Nações Unidas, ok? Um official, tá? Um funcionário das Nações Unidas, called on Latin American countries to tackle the problem. Tá? Pediu para que os países da América Latina
Olha só, tackle the problem, quer dizer, enfrentem, ataquem o problema da superlotação dos presídios por conta do fato, por conta do incêndio que aconteceu à noite no presídio em Honduras, que matou, veja bem, centenas de pessoas. Então, centenas de pessoas, centenas de presos, inmates, os internos, os presos lá do presídio, certo? More than 300 prisoners are reported to have died. Então, mais de 300, acredita-se que mais de 300 tenham morrido no incêndio na prisão, que se localiza ao norte da capital do país, Tegucigalpa, com outros 12 ainda desaparecidos e presumidamente mortos. Bom, a partir daí, se eu pegar essa primeira parte até esse primeiro ponto, eu já tenho como montar qual daquelas minhas alternativas ela vai ser a mais plausível. Se a gente voltar lá, a gente pode perceber o seguinte, vou voltar lá nas alternativas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, tá? O noticiário destaca os acontecimentos diários, veiculados nos meios, etc, etc. Nesse texto, o acontecimento reportado é a ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. É exatamente aquele começo do texto. Ele fala exatamente do incêndio que aconteceu em Honduras. Agora veja os outros itens. Ó. A questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. Não é o foco da notícia, não é o fato que ele está reportando. Isso é o que presumidamente pode ter sido a causa das 300 mortes. É o que provavelmente possa ter causado, quem sabe, até o incêndio. Mas é inconclusivo, o relatório não foi concluído ainda. Investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um presídio. De forma alguma. O oficial das Nações Unidas que ele cita é aquele que faz a suspeição de que a causa possa ter sido a superlotação. A conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos em Honduras, o relatório ainda não está concluído, segundo o texto. É inconclusivo ainda. A causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras. 300 mortos que se sabe, 300 mortos sabidos. 12 presumidamente mortos, que talvez tenham morrido. O que me leva, evidentemente, a ver como verdadeira a opção A aqui, tá? Como resposta, a ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Então veja que como eu fiz uma leitura anterior, uma leitura antecipada do enunciado, das alternativas, eu já fui montando direitinho a estratégia que eu precisava para melhor compreender o texto. É interessante você fazer isso, que é o foco desse nosso encontro hoje, nesse sábado de manhã, para você ganhar tempo. A gente consegue, claro, a gente passou um tempo aqui, porque a gente vai explicando para você direitinho passo a passo, mas no evento da prova em si, no dia da prova em si, você vai conseguir dessa forma fazer a sua questão de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais rápida. E aí, pessoal, eu gostaria de encerrar com vocês hoje dando uma dica muito legal de vocabulário. Claro, existem aquelas palavras que podem aparecer no texto e que você não sabe o significado. Mas eu garanto a vocês que essa palavra não vai aparecer, digamos, de maneira isolada, tá? De maneira sozinha. Ela vai aparecer dentro do que nós chamamos de contexto, tá certo? Então é uma dica final para você. Digamos que você pegasse essa palavra aqui para saber o significado. Se ela aparecesse dessa forma, certamente você não saberia o que é. É uma palavra estranha, não é uma palavra comum, é um verbo que a gente vê ali pelo to, né, o indicador do infinitivo, mas ele diz to polypsene. Então fica uma palavra meio estranha, meio incomum, meio rara. Então, se ela aparecer dessa forma, você não sabe o que é. Agora veja como eu contextualizando a palavra, se eu colocar essa palavra dentro de um contexto, dentro de uma frase, eu posso descobrir claramente o significado da palavra. Eu vou colocá-la aqui dentro de uma frase, dentro de um contexto. A frase é: Jack polypsed because he couldn't swim. Jack polypsed because he couldn't swim. Se eu pegar e analisar as informações que estão contextualizando essa palavra, quer dizer, que estão junto da palavra, eu tenho aqui o sujeito da frase, o Jack, tenho o verbo, polypsed, e aí eu tenho because Jack, couldn't swim. Que é um conjunto de palavras que é muito fácil, é um conjunto fácil de palavras. São palavras normais do inglês, do dia a dia, do cotidiano. Jack polypsed, porque ele, Jack, não sabia nadar. Então, se eu disser Jack polypsed porque não sabia nadar, o significado da palavra polypsed, evidentemente, só pode ser afogar-se. Ele morreu afogado, ele se afogou porque não sabia nadar. Curioso é que essa palavra ela não existe, eu acabei de inventá-la. Eu inventei para a gente fazer essa dicasinha para você. Mas se eu colocasse qualquer palavrinha ali, o contexto dela ia ser afogar, morrer afogado, afogar-se, etc. e tal. Quer dizer, com uma palavra que existe, quer dizer, que tem um significado, que é uma palavra concreta, normal, claro que você pode fazer isso também. Você conseguiu descobrir o significado da palavra não porque você sabe o que ela significa, até porque ela não existe, mas porque você conseguiu pegar as informações periféricas da palavra, as informações que vêm junto com ela, ou seja, o contexto da palavra, e aí conseguiu chegar no significado. Certo? Então, vale a dicasinha lá da questão, começar pela questão para ir mais rápido, e se tiver dificuldade com o vocabulário, tem uma palavra lá que você não sabe o que é, uma expressão que você não sabe o que é, mas que principalmente
é importante para a resolução da questão, é importante para você chegar na resposta. Aí você pode usar essa estratégia da dedução do vocabulário, da inferência do vocabulário. Essa palavra, se eu colocar dentro do contexto, ela vai ter esse significado. Certo? Então acho que valeu a dica, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse sábado de manhã. Quero agradecer em nome dos nossos colegas que estiveram aqui, professora Goretti, professor Fábio Coelho, professor Pedro Fernandes, meu companheiro no ensino aqui da língua estrangeira, aqui nesse projeto do Farias Brito com Agora Eu Passo, e dizer que foi um prazer muito grande mais uma vez estar com vocês. Estamos torcendo e contando, porque nesse projeto com certeza Agora Você Passa, porque no Farias Brito, a escola que mais aprova os vestibulares, junto com o site Agora Eu Passo, nós vamos conseguir esse objetivo. Bom dia, tenha um ótimo final de semana, tenha uma feliz Páscoa e até o nosso próximo encontro, tá bom? Valeu, bom dia e um beijão a todos.